Bem-estar e movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-estar e Movimento de hoje vai falar, claro, de saúde, mas saúde financeira, que é muito importante também para nosso bem-estar, nossa saúde emocional e longevidade. Para isso, eu tenho o prazer de receber o Felipe Miranda, que ele é fundador da Empíricos, autor de alguns best-sellers como O Fim do Brasil, Princípios do Estrategista, ele é colunista da revista Exame, sócio do Banco BTG Pactual, o economista Felipe Miranda. Muito obrigado. Obrigado a você, Márcio, um super prazer, sou seu fã de longa data. Acho que você tem uma capacidade, como poucos, de tratar de um tema super importante com profundidade e abrangência. E acho que isso é uma riqueza enorme que você carrega. A minha esposa é super sua fã também, então é uma responsabilidade adicional, uma mistura de admiração e ciúme. E você é responsável pelo nosso treino de escada também. Que legal! Pô, então é um prazer enorme para mim estar aqui, um privilégio. Que obrigado, bom, obrigado. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite. Porque num país como o Brasil, onde você tem ali uma grande parcela da população que tem problema financeiro, uma vez conversando com um vice-presidente de um banco, ele falou: Márcio, os dados que a gente tem é que até 54 anos, na média, um brasileiro ganha mais do que gasta. E só 8% dos brasileiros conseguem economizar alguma coisa. Poxa, é viver numa instabilidade, é viver numa situação que com certeza deve abalar sono, a pessoa fica mais ansiosa. E eu queria que você falasse um pouco disso, como que essa saúde financeira, se esses números são por aí mesmo e como que ela complica a nossa saúde. Eu acho que os números, assim, não tenho atualizado, mas certamente é nessa direção. Eu acho, inclusive, que eu fui para esse lado de economia e finanças, além da influência do meu pai, por uma questão de saúde psíquica, assim, porque eu tinha um medo tremendo de não... Meu pai faleceu cedo, aí eu tive um filho cedo também, então tinha uma preocupação enorme, sabe, de vai dar ou não vai, para pagar as contas. Sim. E aí não dá para dormir, dorme mal, né, e fica mal, né? Não tem como. Então eu acho algumas coisas na vida, né, eu acho que se exercitar, comer direito e ter alguma grana que sobre minimamente, são questões fundamentais, assim, essa relação. Acho que não tem muito como, né, se você não se alimentar bem, não fizer alguma atividade física e não tiver uma grana que te permita dormir bem, que te permita estar tranquilo, que te permita ter problemas de lazer. Acessar um médico quando porventura for necessário, sei lá. Então, eu acho que essas coisas estão intrinsecamente ligadas, né? Então, eu acho realmente... eu não ligo muito para dinheiro, né? Eu falo assim, cara, como que você consegue fazer isso? Porque isso é isso que vai te permitir, de alguma maneira, fazer várias outras coisas, né? Então, eu acho que mas também não gosto daquela relação doentia com dinheiro obsessiva, daquela pessoa que tem... alguns milhões de reais e está super preocupado em pegar o seu próximo milhão de reais, não é? Acho que a vida seja por aí. Mas tem um equilíbrio que é super necessário, né? Que é como que você consegue dormir razoavelmente tranquilo, sabendo que hoje você está gastando mais do que você está ganhando. Vai dar problema em algum momento isso aí, né? Você tocou em 2 pontos aqui que eu quero explorar. Primeiro, a questão do medo. Quando perguntam para mim, Márcio, como que você desenvolveu a preocupação, né, de cuidar das suas finanças e guardar? Medo. Simples assim. Eu não quero lá na frente passar por alguma necessidade, eu não quero, entendeu? Eu preciso garantir o que Darwin falava, a sobrevivência da espécie, entendeu? Então, foi medo. O medo me faz isso. E a segunda coisa que você falou, que para mim parece básico, que é você saber o quanto você custa, saber o quanto você ganha e tentar viver com menos do que você ganha, né? E eu vejo que muita gente não sabe quanto custa. Você pergunta, quanto você custa? Não faz a menor ideia. Então, quando a pessoa não tem a noção do que quanto ela está gastando, de quanto exatamente ela ganha, ela fica ali muito no fluxo, ali, muito à mercê das coisas. E dificilmente ela vai juntar dinheiro assim.
É por aí? Exige um planejamento? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa que você falou é fundamental, né? O medo, porque assim, do mesmo jeito que você não come 5.000 calorias, é melhor você comer 2.500 hoje, 2.500 amanhã. O dinheiro também é assim, né? Se você... É melhor consumir coisas hoje e amanhã do que consumir tudo hoje. É melhor você viajar um pouco a cada ano do que viajar um ano inteiro. Então, esse planejamento é também fundamental. Às vezes você está passando por uma situação legal de grana, você está ganhando mais dinheiro, mas amanhã talvez você não possa. Inclusive, lá na frente, a tendência é que você trabalhe menos, né? Por uma questão de que você vai estar mais velho, seu corpo vai aguentar, e você vai querer ter um pouco mais de sossego. E essa organização orçamentária... né? Às vezes as pessoas misturam um pouco investimento com finanças pessoais, né? Mas necessariamente você só consegue investir depois que você estiver equilibrado nas suas finanças pessoais. O juro no Brasil é enorme. Então essa tentação, eu vou tomar uma dívida para investir, você vai quebrar. Então acho que o primeiro passo, a gente ainda... Eu sou essencialmente um cara de investimentos, mas infelizmente... a maior parte das pessoas, elas precisam dar um passo atrás aos investimentos, que elas precisa sobrar dinheiro. Precisa sobrar para investir, né? Tem até uma discussão na literatura, o que é a poupança ou o investimento, mas eu acho que primeiro você vai poupar, precisa sobrar do orçamento, ou você herdar de alguém, mas dado que herança não é um negócio muito comum no Brasil, se você é herdeiro, sorte sua, mas a maioria das pessoas não é, então precisa sobrar no mês a mês. E para isso você vai ter que saber quanto você custa e quanto você ganha. Então, e aí só tem dois jeitos. Ou você vai gastar menos, ou você vai ganhar mais. Não tem muito milagre em relação a isso. E aí, quando começar a sobrar, você vai poder começar a investir. E lembrando sempre que as coisas podem dar errado. Normalmente elas dão. Né? Às vezes é difícil é muito mais... frequente a gente ter um gasto que a gente não esperava do que ganhar uma grana que você não esperava. Às vezes acontece também, teve uma promoção, mas é mais raro. Alguém que te contrata para um bico e tal, rola. Mas normalmente é sua mãe que precisou fazer uma cirurgia, você que quebrou um dente, o carro que você bateu, o IPVA que subiu. Então você tem que estar meio preparado, já sabendo. Tem o normal e às vezes as pessoas se esquecem que além do normal tem a surpresa. E, infelizmente, nesse caso, normalmente as surpresas são negativas. Então tem que ter o colchão, não tem jeito. Eu costumo falar que o princípio de emagrecimento e juntar dinheiro, o princípio basicamente é o mesmo. Se você quer emagrecer, você vai ter que gastar um pouco mais de calorias do que você está consumindo. Se você quer juntar dinheiro, você vai ter que ganhar um pouco mais do que você está gastando, né? O princípio é o mesmo. E aí você vê, principalmente nessa nova geração, eles acreditam muito em discurso fácil. Mesma coisa, a dieta milagrosa. Isso. É o cara que quer, eu vou investir R$1.000 e vou ter 1 milhão daqui, sabe? Esses caminhos fáceis na sua área costuma dar tão errado quanto na minha área? Totalmente. Talvez seja mais rápido ainda o caminho para o desastre. E é exatamente isso, né? Você vai na academia no primeiro dia, você não vê diferença nenhuma. No segundo dia também não. Daqui 6 meses você começa a ver algum resultado. Então, investimento, sua metáfora é maravilhosa, porque ela é exatamente assim também. Se você quiser o atalho, você vai correr um risco. Não é que essas coisas não acontecem, talvez a diferença aqui seja essa, assim, se você é biologicamente impossível você emagrecer tanto de gordura em um dia. Em finanças não é impossível. Só que isso torna o jogo muito sedutor, mas é uma sedução do canto da sereia. Cassino. Porque é um cassino. Você pode ficar rico do dia para a noite? Tecnicamente você pode, mas a chance disso acontecer é ultra baixa. Ela é quase desprezível. Mas você conhece um cunhado que conhece um papagaio que cruzou uma vez um cara que ganhou. E esse cara vai contar uma história e que provavelmente já vai estar aumentado um pouco, mas que pode até ser verdadeira. Mas a chance daquilo ali se repetir, ela é ínfima. E aí as pessoas, atraídas por esse canto da sereia, acabam depositando uma expectativa além do que elas deveriam nessa história. E aí só tem um caminho. A pessoa
A chance disso acontecer é baixa, normalmente vai dar o cenário de maior probabilidade mesmo, não de menor probabilidade. E aí a pessoa quebra. E aí é que é legal. Eu gosto muito de observar comportamento. Sempre gostei muito. Daí se eu trabalhava com atleta, putz, eu adorava ver comportamento não só do atleta, mas da torcida. Enfim, foi isso até que me trouxe para essa área. E às vezes eu estou na minha clínica e eu viro e falo assim, aquele cara vai... Faço alguma previsão ali para ele. Dali 2 meses aconteceu, aí eles vêm para mim e falam assim, que boca que você tem. Mas não é. E aí é um pouco disso que você falou. A pessoa está passando por uma situação financeira que não é a mais confortável. Em vez dele fazer esse ajuste, deixa eu reduzir um pouquinho aqui o que eu estou gastando, ele começa a apostar no improvável. Né? Então, vou dar um exemplo. O cara pega, bateu o carro. Em vez dele pegar e falar, putz, eu vou, enquanto está consertando esses 15 dias, eu vou de ônibus, eu vou de bicicleta, eu vou dar meu jeito. Ele fala assim, não, eu vou alugar um carro. E aí você vai alugar o carro, você tem 2 opções, com seguro e sem seguro. Aí o cara fala, não, eu vou sem seguro, não vai acontecer. Aí pega e rouba o carro do cara. Você entendeu? Parece que uma coisa vai puxando a outra. Aí quando o cara vê, ele está numa situação que é igual ao obeso. Muito difícil de sair. Mas você falou um negócio, com a sua sensibilidade empírica, você percebeu um negócio que é documentado pela economia. Tem um campo da economia que chama finanças comportamentais, que estuda o comportamento. E esses caras perceberam... A economia clássica, antes desses caras, eles estudavam as pessoas e classificavam as pessoas como avessas ao risco ou dispostas ao risco. Então, se você era isso o tempo todo, você é um cara mais conservador ou você é um cara arrojado. Só que aí o pessoal das finanças comportamentais falou assim, vamos tirar o apriorismo dessa história, vamos ver como as pessoas se comportam na prática. E essas pessoas que estudaram o comportamento humano e não como eles achavam que o humano se comportava, eles perceberam assim, no geral... As pessoas elas não são sempre avessas a risco, sempre dispostas a risco. Em situações de conforto, você é avesso a risco. Em situação de um problema, de um prejuízo, de um risco grande, você é disposto a risco. E parece uma loucura, mas no fundo tem uma racionalidade para isso. Que assim, o que a galera percebeu? Falou assim, você topa participar de um teste que a galera está desenvolvendo um novo tratamento para câncer terminal no pâncreas. Você, Márcio, topa participar? Não tem problema nem por um casamento. Estou fora dessa história. Fora. Mas se você tivesse ferrado de câncer no pâncreas, fácil. Topo. E quando você está, um leão está correndo em cima de você, vai correr todo isso para fugir. Se você estiver sentado no seu sofá, você não vai correr ali hoje, não. Então, é exatamente isso. Se o cara está completamente desesperado, ele toma mais risco. E aí a chance de o desespero dele ser triplicado fica maior ainda. Então, isso que você percebeu na prática rendeu o prêmio Nobel para um sujeito chamado Daniel Kahneman. Pô, sou fã desse Daniel. Porque você percebe isso muito no dia, né? Claro que as realidades são diferentes e tal. E eu tenho uma preocupação muito grande com o pilar saúde financeira. Não sei se por trauma de infância, não sei exatamente por quê, mas eu gosto exatamente de saber, tenho as minhas planilhas e tal, e meu pai é economista. Meu pai foi diretor financeiro de multinacional e tal, e um dia ele pediu para ver as planilhas da clínica. Ele falou, quem que fez isso para você? Eu falei, fui eu. Ele falou, pô, isso está maravilhoso, porque eu vou colocando ali as coisas, porque eu gosto da coisa mais previsível. Eu não gosto de entrar numa situação que eu perco o controle, porque é o que você falou. Quando você fica numa situação de desespero, qualquer oferta parece ser uma salvação. E muitas vezes você não tem o discernimento para saber e avaliar se aquilo realmente vai ser a salvação, né? Agora, tem alguns temas que eu separei para abordar com você. Você falou, às vezes o cara está ganhando bem e tal, e aumenta o gasto. E aí, 2 coisas. Eu vi, não sei se... que hoje o que mais disparam é coisa que não é verdade. Mas um estudo de Harvard mostrando a diferença do cara que tem dinheiro e do cara que não tem. A diferença do cara que tem dinheiro é que ele aumenta a receita
mas o gasto aumenta muito pouco. Muitas vezes o cara que não tem dinheiro, ele tem em determinado momento o aumento da receita, mas ele aumenta igual o gasto. E aí ele não fez reserva nenhuma. E aí eu lembrei muito de um documentário que eu assisti de um ex-tenista, Boris Becker, um alemão que foi um fenômeno, foi até preso, né, por dívida. E aí você vendo a entrevista dele, você fala assim, bicho, parece uma criança falando. Nunca ninguém me falou que eu não podia continuar gastando o que eu gastava. Pô, como não, bicho? Você jogava, ganhava dinheiro, parou. Né? Então eu queria que você comentasse um pouco isso, né, dessa curva de aumento de receita, como que a gente se comporta para não aumentar igualmente a despesa. Eu acho que esse ponto é fundamental também, porque voltar é muito difícil. É uma coisa... Eu também passei isso na minha casa, quando meu pai quebrou. Essa história de você diminuir o padrão de vida é um negócio bastante complicado. Coisas que... Começa a ser meio trivial, certas coisas. Assim, você se acostuma com certos luxos que, na verdade, são luxos, mas que você começa a achar triviais. Assim, e vai aumentando demais o gasto. E para voltar depois... é super difícil. E o problema dessa história é que tem uma variável que você não controla e outra que você controla. A receita, você pode... Claro que se você trabalhar mais, se esforçar, se vai fazer um curso, as suas chances de ter mais receita e aumentar os seus ganhos são maiores. Mas não é garantia de nada. Exato. Você perde um emprego, a empresa teve um ano ruim, teve uma pandemia, um cliente. Um cliente saiu... Então, o gasto você controla, a receita você não controla. Então, existe as pessoas tratam essas duas coisas como a mesma coisa. Se a receita subir, eu posso subir o gasto. Só que a receita pode ser circunstancial. E o gasto não. O gasto pode continuar lá, a receita cai, ou eventualmente você tem um gasto extraordinário. Então, acho que lembrar sempre que uma coisa é o que você controla, outra coisa é o que está no campo da aleatoriedade, a receita. Claro que você tem que fazer de tudo para que a aleatoriedade te atinja positivamente, mas não está na sua mão. A receita da sua clínica, claro, você é super consolidado mas e tal. Tem uma variável que você não controla. Tem uma variável que você não controla. Então, e o custo, por outro lado, não. O custo é o custo. O custo está na sua mão. Então, manter muito nisso. E o Boris Becker, aí, assim, isso também eu acho que é uma coisa, às vezes... Toma cuidado com essa posição de que o bom senso resolve bastante coisa. Né? Assim, todo mundo meio sabe que tem que comer o que tem que comer, todo mundo sabe que se fizer um esporte... Um exercício é importante. Né? Então, assim, gastar mais do que você está ganhando... Não precisa ser muito gênio aqui para perceber que isso aqui em alguma hora vai dar ruim. Falar, né? Só de observar você já sabe. Exatamente, essas coisas, você vê até o presidente faz essas analogias, nunca estudou economia, mas existe uma sabedoria ali, besta de, lá em casa a gente sempre, mesmo quando o governo é criticado com excesso de gasto e tal, mas não, fica tranquilo, lá em casa a gente nunca gastou mais do que... Então, uma certa simplicidade cotidiana na economia doméstica que deveria ensinar as pessoas, né? E toma muito cuidado com essas tentações de tipo, porque o meu amigo tem... E esse negócio de Instagram, isso é um perigo. Isso que eu ia falar. Porque hoje, tem um amigo que a gente viaja, sai muito, e ele fala o seguinte, você está numa praia no Nordeste. Tá legal. Mas aí você abre o Instagram, você vê um amigo seu nas Maldivas. Aí você fala, que droga essa praia, né? Você sempre é atiçado a querer um consumo, a se comparar. E isso, às vezes, não cabe. E tem que ter uma sabedoria interior ali para realmente saber o que te faz feliz, o que é prazer e o que te faz feliz. Totalmente. Porque se você cair na tentação do prazer o tempo inteiro, você vai falir, cara. Exatamente. Consumo fácil. Essa coisa da dopamina horrorosa. Tem duas anedotas boas sobre isso. Assim, uma é o Buffett, que talvez seja o maior investidor do mundo de todos os tempos. E ele fala assim, o que eu mais vejo no meu meio, que eu não consigo entender até hoje, é o cara que tem 50 milhões de dólares e ele está enfurecido porque o vizinho tem 51 milhões de dólares. Cara, isso não vai mudar nada na sua vida. E outra coisa é dia de bônus lá no banco, né? A gente pertence lá ao BTG, fala assim, e eu vejo lá o pessoal que distribui o bônus, fala assim, hoje é o dia que eu estou fazendo mais gente rica e brava ao mesmo tempo. Porque as pessoas sempre acham que tem que comparar com o colega, que tem que ter igual, que... Então,
Achei que era privilégio da clínica. Isso em todo lugar tem essa dinâmica. Então, putz, é uma bobagem, sabe? Essa primeiro se comparar com o outro, porque às vezes o que você está vendo no outro nem é também. O cara está ali... minha esposa tem uma frase boa que é: o que sobra na vitrine falta no estoque, né? Então, você tá postando muito, vai ver que ali dentro nem é tudo isso também. E assim, né? Acho que com a idade a gente vai chegando nisso. No fim é você com você. Não adianta muito você querer se comparar. A vida aquela velho ditado, né? O jardim do outro é sempre mais verde, mas você não sabe exatamente se aquela grama é artificial ou se é natural. Sim. Enfim. E o que eu sei de verdade é que depois dos 60, 65 anos, a nossa vida, principalmente de saúde, ela fica mais cara. A partir dos 60 anos, você tem um reajuste maior para quem tem um plano de saúde. Você tem uma variável na saúde que a gente não vai conseguir controlar, é a idade. E a idade é fator de risco para inúmeras doenças, né? Então, você acaba gastando mais dinheiro a partir do momento que você vai envelhecendo. E se é um momento de vida que você normalmente ganha menos, porque você já está mais velho, com menos disposição, já tem uma geração nova entrando com um outro tipo de conhecimento, mais adaptado à realidade daquele momento, o ideal seria você ter guardado para a cidade. E aí eu vou te fazer uma pergunta enquanto economista, que é o seguinte: 2035 está aí. 2035 eu vou ter mais pessoas com 65 anos do que menor do que 18. 2035 eu vou ter, teoricamente, se nada mudar, e vai mudar na regra da Previdência, mesmo número de pessoas trabalhando com as pessoas que vão ter que viver de aposentadoria. E essa conta não vai fechar. Como que se vive essa terceira idade? Esse é um grande problema na Europa. Esse é um problema que a China vai enfrentar dramaticamente. E é um problema brasileiro. A sociedade vai ter que fazer essa escolha, né? Acho que a sociedade brasileira ainda... A questão lá do teto de gastos, quando se criou, acho que foi muito boa no Brasil, entre outras coisas, porque ela deu à sociedade essa noção de que, assim, se você quer algum tipo de gasto público, ou a gente vai ter que ter mais imposto, ou a gente vai ter que tirar de outro lugar. Porque, a princípio, assim, você quer mais segurança? Quero, lógico que eu quero. Você quer mais saúde, gasto com saúde? Quero. Aí gasto com educação? Quero. Mas precisa sair de algum lugar, né? Precisa somar 100 essa história aqui. Exato. Então, a sociedade brasileira, ela tem optado por um estado de bem-estar social. Que é isso, o Estado vai lá e dá bolsas, dá aposentadorias, dá transferências, e isso tem sido traduzido em aumento de carga tributária e aumento da dívida pública brasileira. Uhum. Essa história, com essa questão demográfica que a gente está vivendo, isso vai ficar mais intenso. A gente acabou de fazer uma reforma previdenciária e já deveríamos estar discutindo outra. Já ficou antigo. E só vai piorar, porque a sociedade, né, só vai ficar mais velho, a natalidade super baixa. No Brasil ainda maior do que nos países desenvolvidos, mas caindo, né? Então a sociedade vai ter que resolver esse dilema. Ou ela vai ter que ter mais imposto, ou vai ter que trabalhar mais ou vai ter que conviver com aposentadorias menores. Como que a sociedade vai se organizar? Não dá para saber, né? A gente veio de uma opção num governo passado que era uma opção por redução das transferências, um governo que seria mais liberal, e agora, na última eleição, a sociedade fez uma opção por um governo mais social-democrata, mais em favor do gasto público, mais da... Como vai ser... Até porque talvez isso não seja muito claro para a sociedade, que assim, custa, né? Uma coisa que eu queria muito trabalhar com mais intensidade, assim, eu tenho um pouco de um sonho parecido com o seu, de tentar levar esses conhecimentos de economia, um pouco do que o Drauzio fez com a saúde e que você fez também, levar para a economia, porque assim, você pergunta para a pessoa, né, você gosta de gasto público? Gosto e tal. Você gosta de inflação? Não gosto. Então, mas essas duas coisas são a mesma coisa. E as pessoas não têm muito dimensão disso. Então, a gente vai ter que se debruçar sobre esse problema. E ele vai ser resolvido de alguma dessas formas. Ou mais inflação, ou mais imposto, ou redução das transferências,
ou um início do período de aposentadoria maior. E acho que ou uma combinação, claro, dessas coisas. Né? E eu acho brilhante isso que você está falando, eu entendo isso, acho que a maioria das pessoas não tem essa clareza, e aí tem uma coisa de educação, acho que a educação no nosso país talvez não dê condição para esse entendimento, e aí é teoria completamente minha. Essa geração bem mais nova, ela olha para frente e vê que ela tem menos oportunidade do que teve gerações anteriores. E aí, quando ela não tem tanta oportunidade, o caminho sedutor e mais fácil é se o Estado provém isso para mim. É meio que por aí também? Eu acho que sim, embora... Aí eu tenho um viés pessoal, né? E aí a minha opinião, eu sou um liberal convicto, então eu acho que... E você falar em privatização 10 anos atrás era um absurdo também, era uma coisa mal vista, né? Hoje se discute isso, ainda existe a resistência, e antes eu via que assim... Eu tenho uma esperança que antes eu via muito... Né, o sonho do adolescente ali, ou pelo menos a pressão da família, vai ser funcionário público, né, prestar o concurso e tal. Lá em casa era assim, minha mãe, não, você é bom aluno, presta o concurso do Banco Central. Mas não quero, respeito o funcionalismo, acho legal, mas não é para mim e tal. Eu vejo também alguma... É claro que isso é um privilégio também de poucos aqui, né? Mas existe um viés empreendedor em parte da sociedade brasileira grande, assim. Acho que as pessoas estão começando a se interessar por empreender, por tentar coisas novas e tal. Mas, infelizmente, também, até por falta de oportunidade, de falta de educação de qualidade, uma dependência enorme do Estado ainda, né? E o Brasil fez essa opção, desde a Constituição de 88, por um Estado muito social-democrata, muito provedor. E está um pouco na nossa natureza, eu acho. Embora eu até acho que a história está melhorando. Eu posso estar enganado, mas assim, a minha sensação é que está melhorando esse sentimento em que dá para se debater liberalismo, ter escolas liberais sendo desenvolvidas, coisas que não tinham no passado. Agora, pensando, né, no empreendedorismo e tudo, eu acho muito importante, né? Hoje eu converso com meus sobrinhos que moram fora, eles têm lá no colégio e tal, uma matéria que é saúde. Eles entendem balanço calórico, por que o exercício é importante, alguma coisa de alimentação, e eles têm já saúde financeira, né? Isso é fundamental. Então, isso que você estava falando de querer levar para a população é muito importante, porque eu vejo, cara, médicos brilhantes, quando vão empreender, quebram porque não tem noção de administrar o negócio, né? Então, acredito que esse pilar financeiro, você usou uma expressão no começo, que é dar um passo atrás, ele teria que fazer base ali desde o início da escola, alguma noção, porque senão fica muito difícil. Enquanto a gente não tiver noções básicas de economia doméstica e macroeconomia, a gente vai continuar votando mal, que vai votar nos populistas. Sim. E vai continuar com os desequilíbrios clássicos orçamentários. E aí, obviamente, todo o resto fica muito mais difícil. Começou a ter como, felizmente, tem uma iniciativa de colocar economia como uma disciplina optativa, já mesmo para a base. Eu tenho uma torcida grande que isso entre, de fato, nos currículos escolares desde cedo como a saúde, ou pelo menos como uma vertente da biologia ali, que a gente estuda tanto. Eu ficava impressionado. Eu me lembro o tempo que a gente perdia estudando a reprodução da samambaia e não sabia a diferença direito de proteína e carboidratos. Exatamente. Caramba. Talvez a gente vá ter que passar por uma reformulação dos currículos nessa... E acho que principalmente nos Estados Unidos tem essa abordagem de um ensino mais prático também. Um ensino que a gente consiga aplicar e que seja útil ali, porque 72% dos brasileiros relatam dormir mal. Isso pertence à estatística. Então, e aí o que acontece? A maior parte deles falam que é em relação à ansiedade e tal. E eu tenho certeza que isso tem muito a ver com a vida profissional e financeira, né? Então, a partir do momento que ele consegue equalizar isso, ele tem um pouco mais
de chance de colocar em prática o conhecimento, porque o conhecimento nunca esteve tão disponível, né? O cara sabe que precisa dormir, sabe como é a higienização do sono, ele sabe que a atividade física é importante. Pô, eu vou pegar um monte de gente aí que nem é formada em nutrição, vai me falar coisas incríveis, né? Mas e o colocar em prática? Eles acabam não conseguindo. Então, hoje a gente tem esse desafio de transformar esse conhecimento em novos hábitos, né? E com dinheiro, imagino que seja igual. Totalmente, totalmente. Mas, pô, quando eu comecei Empíricos em 2009, era muito pior. Eu me lembro, até a gente sente isso, até empresarialmente, sabe? Você falava assim, a gente fazia campanhas de marketing, por exemplo, o mapa do Tesouro Direto. Conheça o Tesouro Direto, né, de você comprar títulos públicos brasileiros, como você fazia isso. Isso era um sucesso antes. Hoje, há 10 anos atrás, porque as pessoas não conheciam mesmo. Hoje a gente faz esse tipo de campanha, e aqui não é uma opinião, é um fato objetivo, porque a gente mede o retorno das campanhas. Hoje esse tipo de campanha já não é mais sucesso, porque as pessoas dentro desse grupo dos investidores já meio conhecem. Assim como a Empírico, surgiram outras várias empresas, o fenômeno XP, o próprio BTG indo para o varejo, a coisa saiu lá do bancão, do gerente e melhorou. Estamos anos-luz ainda de como deveríamos. E aqui também estamos falando um negócio que tem uma fonte de preocupação, que você falou dos seus sobrinhos, né, que estão estudando fora. Se a gente não abrir o olho, a gente vai passar por um processo semelhante ao que aconteceu na Argentina, que é a elite argentina se desinteressando pelo país. O Brasil é maior, tem um tecido empresarial mais profundo, então é mais difícil que aconteça. Mas se de repente as coisas continuam como estão, talvez meus filhos eu não vou querer que estudem aqui. Claro. E como eu, obviamente, eu como uma representação da sociedade. Então, e aí, obviamente, estou falando numa condição do homem branco privilegiado que pode fazer isso. Não é da grande massa. Mas aí a elite vai saindo, a elite intelectual e com dinheiro, o país se empobrece em vários níveis, né? Então, eu acho que essa preocupação, se a gente não passar nos próximos anos para um processo de quase reformulação importante, cultural e de educação, a gente corre um risco de tomar um caminho ruim aqui. Que é isso, né? Quantas pessoas não estão... Você vai ir para Portugal hoje, é uma invasão brasileira. Exato. E isso poderia se intensificar na frente, né? Cara, esse papo podia durar horas. Quero te agradecer. Esse pilar de saúde financeira, ele é um dos pilares que a Organização Mundial da Saúde preconiza muito para a gente ter um envelhecimento saudável. Tenho certeza que você contribuiu muito. A gente vai voltar com outras conversas para poder passar esse serviço e um pouquinho de educação para quem está acompanhando a gente. Pô, muito obrigado, foi um prazer enorme. saiu ainda mais fã do que entrei aqui. Imagina. Obrigadão. Valeu. Obrigado. Tenho certeza que você adorou esse papo com o Felipe. Você conhece uma pessoa que precisa melhorar o pilar financeiro? Esse programa está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco e semana que vem a gente está de volta.